chat para o pessoal se inscrever. Mas então, pessoal, estou colocando aqui embaixo aqui para vocês saberem como é que funciona aí no Premier. No Premier, o clube recebe 50% total líquido arrecadado em vendas diretas das transmissões e 38% da receita bruta nas vendas por operadores de televisão. Por que o pessoal está pedindo para a gente falar sobre isso? Né? Porque no pay-per-view o Flamengo arrecada mas muito, muito, muito mais do que os outros clubes. Né? Então, esse é o tema da discussão. Na parte da canal aberto é mais igualitário, entre aspas, mais justo. Né? Então, eu queria começar conversando com vocês aí para ouvir a opinião de todos vocês aqui sobre essa divisão no pay-per-view. Quem começa aí? Eu? Manda ver. Que eu sou o culpado da parada, né? Meu time é o culpado da parada, infelizmente. Para. Gente, olha só. Tem uma discussão. Não, é verdade. Não, mas assim, só pra gente... A gente brinca, a gente briga, às vezes, assim, no sentido da discussão. O que acontece? A questão do pay-per-view... O início da sua narração, da sua narrativa, ficou bem claro. O pay-per-view, ela é uma coisa paga, uma coisa vendida, na verdade, né? Quem compra mais, né? Aquela coisa toda. E o Flamengo, logicamente, né? Até pelo tamanho dessa torcida, pelo interesse e tudo, ele arrecada mais por isso, porque a galera compra mais, aquela coisa toda. Tem a questão também da cota que é dividida, tem um valor, que se eu não me engano é 40%, né? Eu acho que foi isso que você falou, que é dividido igualitariamente, tem a questão das vendas e tem a questão também do posicionamento no campeonato. Por isso que é tão importante, cada vez mais, você chegar mais perto do primeiro colocado, não só por ser campeão, porque você ganha, na base de 140 milhões para o vencedor do campeonato, a parcela é muito grande, né? E a questão do pay-per-view é isso, gente, é quem compra mais, quem usa mais, porque tem isso, né? Para você que tem aí, você quando faz a sua inscrição, a sua assinatura, você diz lá o time que você torce, você faz lá, então eles vão pontuando isso, questão de audiência, nada mais que isso, para ser bem rápido aqui nessa questão. Sei que vocês vão falar bastante também, cada um tem uma opinião, cada um tem uma informação, eu não sou expert nesse assunto, mas da maneira que eu vejo, né? Questão de quantidade, você tem mais gente vendo, né? E não é só flamenguista que vê, não é só flamenguista que compra, e você acaba arrecadando mais porque você tem uma audiência maior, isso é normal, como deve ser o Corinthians do segundo, de repente São Paulo terceiro, não sei. O Vasco era para ter bastante, tem uma torcida bem grande também, acho que é a quinta do país hoje, ou a quarta, não sei. Quinta. Era a quinta? Já foi a quarta, né? Também, né? Tudo receita também. Então você tem ali, você tem 3 divisões, né? A parte que é igualitária, né, para todo mundo, 40%, né? A parte de venda de pay-per-view, que aí é quem compra mais, e a parte também que depende do time. Se você chegar em primeiro, você vai ganhar um montante aqui. Se você chegar em segundo aqui, e se você for em último, rebaixado, você vai caindo. Tanto é que o time rebaixado, ele tem drasticamente, né, derrubado aí a sua receita, né? Uma coisa drástica, parece que cai para 6%, se não me engano. Então machuca bastante. Então, recebia perto de 100 milhões, caiu para 29. Exatamente, é por aí. Então é dessa maneira que eu vejo, tá? Não sem, aí é sem clubismo, sem nada. É só a maneira que eu vejo, mas eu não sou... Eu vou botar sem clubismo aqui um dado da Premier League. Aqui. Dá uma olhada aqui como é que é feita a cota de divisão da Premier League. Para você ter um campeonato mais justo, mais equilibrado. Dá uma olhada na divisão dos caras. Vasco tem pay-per-view? Olha aqui como é que é feito. Dá uma olhada. O Vasco tem pay-per-view? É mais que você. Mais do que a gente, mais do que vocês e a gente. Você é o último. É mesmo, cara? Você é o último. Ele ganha, o Vasco ganha mais do que na segunda divisão. Para você ver o absurdo que é. O que adianta, cara? O que adianta? O que adianta tanto pay-per-view? Não vai subir de novo? Deixa eu mostrar aqui. Presta atenção. O Manchester City ganha 164 mil libras, né? Tá aqui, ó. Sim, libras mesmo. O último ganha 98 mil, que é o Norte. Watford. O Watford ganha 101 mil. Prestem atenção à diferença do primeiro para o último. Tá aqui, ó. Eu vou aumentar aqui. O último é o Norwich. Tá vendo aqui a diferença? Isso faz com que o campeonato ele se estabeleça. Por isso que o campeonato é mais atraente.
Você tá entendendo? O Johan, na verdade, a gente vai até colocar aqui no nosso rodapé, só para o pessoal de casa entender. Embaixo aqui está como a divisão das cotas da TV Globo, elas são mais igualitárias atualmente, tá? Já foi uma diferença muito maior. Hoje em dia é até parecido um pouco com o campeonato inglês. Aqui, ó, 40%, né, dividido igualmente entre os clubes na parte da cota, 30% relacionado à transmissão e 30% a depender do clube no fim do campeonato. A grande questão que a gente está colocando aqui é do Premier. Eu vou colocar aqui, o Johan, até para você pedir para você fechar aí, para vocês terem ideia, olha a diferença em relação aos outros clubes no pay-per-view, que eu acho que isso aqui que é o ponto crucial, a gente está no nosso debate aqui, ó, para vocês de casa entenderem. O Flamengo, cara, o Flamengo ganha 160 milhões, cara. Exato. Entendeu? É uma coisa absurda. Olha, a gente desce lá para o Goiás. Goiás é 800 mil no pay-per-view. Né? Então, acho que essa é a questão que o pessoal de casa pediu para a gente debater por causa dessa disparidade no pay-per-view. Mas tem que explicar o porquê, tá, gente? Se ficar uma notícia assim perdida, eu mais ou menos expliquei aqui por que é isso. Não, mas eu posso falar um pouco. Isso não é à toa, porque o Flamengo é bonitinho, eu vou dar, não. Tem explicação, tem tamanho aí. Tem uma explicação clara. A explicação é que o contrato do Flamengo foi muito bem feito em relação, e tem até cota de garantia. O Flamengo tem cota. Se ninguém comprar o pay-per-view do Flamengo, eles ganham assim mesmo. Inclusive, o Flamengo hoje em dia joga muito mais no pay-per-view, né? Não joga mais na TV aberta. Mas é por causa disso. É por causa disso que é melhor. Presta atenção. O contrato do Flamengo ele é tão bem feito com pay-per-view, se nenhum flamenguista fizer pay-per-view, eles vão ganhar a mesma coisa. Vocês acreditam nisso? Desconheço essa informação. Mas existe um contrato de garantia de Flamengo e Corinthians, que nenhum clube tem. Leia o contrato. Cara, eu vou te falar, se isso aí for verdade, eu não estou discutindo. Verdade. Não, eu não tô desconfiando de você. Eu não estou desconfiando de você. Se isso aí for verdade, para começar, o Corinthians, a diretoria do Corinthians, tem que ser todo mundo mandado embora para começar. Para deixar um negócio desse. Olha aqui o Gabriel falando assim. É um mínimo de garantia. Isso é público e notório. Leia o contrato para a gente debater o contrato em alto nível. Existe um contrato de garantia, se eu não me engano, é de 67. Eles ganham 100 e porrada, mas existe um contrato de 67 milhões, se eu não me engano, de garantia mínima. Não sabia dessa. Tendo ou não pay-per-view. Então, assim, o Flamengo e o Corinthians já saem na frente de todos os times do Brasil. Eles fazem um contrato com Flamengo e Corinthians, já largando na frente todo mundo, porra. Tendo ou não. Então o Corinthians está comendo bola aí, hein? 110 para 160, está comendo bola feio. Não, mas existe um contrato. Não são os mesmos, mas os dois têm contrato garantidos, tendo ou não público de pay-per-view. Isso aí é mérito de vocês, não é demérito. É só ler aí. Alguém que é de vocês aí quer comentar mais um pouco sobre isso? Aqui, olha para vocês terem ideia, cara. O Flamengo 160 milhões, o Botafogo, cara. O Botafogo está... Ô, Glena, leia o contrato e discuta comigo. Tá no contrato, isso é público. O contrato é público, leia. Ô, Cristiano, leia. Diga lá. Eu queria falar. Tu quer falar primeiro, Fabrício? Não, eu vou falar depois de você, mas eu queria só deixar um detalhe. Para você mesmo comentar, que eu sei que você entende bastante. Palmeiras, atual bicampeão da Libertadores. Não, é você, Leandro. Eu não vou pegar contrato para você, não. Faz o teu trabalho de casa, porra. Calma aí. O Palmeiras, bicampeão da Libertadores, time que tá atraindo multidões também. A torcida tá abraçando o time. Outras pessoas de fora, eu como vascaíno, por exemplo, se o jogo do Palmeiras, que é um bom time, receber 32 milhões para 160, tu também não acha absurdo? Pode comentar aí, Marcelo. Cara, eu vou comentar porque a minha área de formação é financeira. E assim, a gente não tem que falar se o time está na final da Libertadores, se o time ganhou o campeonato estadual. O que a gente tem que falar é o seguinte: isso aqui é empresa. Esquece a paixão. Isso aqui é empresa. Então, quando a gente fala que ali o Flamengo tem 160 milhões e o Goiás tem 800 mil, o Flamengo tem 95 vezes mais audiência que o Goiás. Pô, e tem que ganhar isso. O Ganso, vou pegar o exemplo do Fluminense, não vou falar do Flamengo, vou falar de todos os times. O Ganso
O salário dele é muito maior do que Samuel Xavier, porque o Ganso vende camisa, o Ganso leva a gente ao estádio. Porque se fosse 11 jogadores igual o Samuel Xavier, se o Ganso jogasse o que joga o Samuel Xavier, o Ganso não ganhava 10 vezes o que ganha. 10 vezes o salário dele. E é assim que funciona o capitalismo. Um ator da Rede Globo não ganha a mesma coisa do que um ator da Record. Por quê? Porque a Rede Globo tem 200 milhões de pessoas assistindo aquele ator. Na Record tem 10. Então vai ganhar a mesma coisa? Não vai. Por quê? Porque o patrocinador que bota dinheiro lá para bancar aquilo lá, ele vai botar onde tem gente vendo a marca dele. Entendeu? Uma pessoa que trabalha numa loja de sapato, numa loja de roupa, ela ganha pelo que ela vende. Se ela vende muito, ela vai ganhar muito mais do que o que vende pouco. Isso aí é o capitalismo. Marcelo, um outro contraponto em cima do que você está falando, que eu acho que a gente tem que colocar aqui. O Flamengo, o Corinthians, que são marcas maiores, já tem as maiores torcidas, já não ganham mais com os patrocinadores que eles já têm, por causa de ter a maior torcida. Se você colocar também em cima da maior audiência, tudo, cara, a disparidade só aumenta, você não acha? Sim, mas eu vou dar um exemplo do Palmeiras que o Fabrício tocou. Por exemplo, a Caixa, rapidinho, Marcelo, por exemplo, a Caixa Econômica, um tempo atrás, patrocinava todos os clubes do Brasil, correto? Lembra? Correto. Então, você acha que a Caixa pagava a mesma coisa para o Flamengo, para o Vasco, Palmeiras, Corinthians? Claro que não. Claro que como é que vai pagar, gente? Não tem como. Ela não pagava pelo seguinte, ela paga pelo... estudar. Ela não paga porque vou pagar mais Fluminense que eu gosto do Fluminense. Não, ela paga pelo retorno de imagem que ela tem. E ela sabe que o retorno de imagem do Flamengo é 10 vezes mais do que o do Botafogo. Então ela tem que pagar 10 vezes mais ao Flamengo do que ao Botafogo. Isso é fácil. Mas você não acha que então a Globo não deveria colocar um campeonato mais igual? Diminuir essa distância no pay-per-view para não ser tão grande assim, já é uma distância muito grande em relação a patrocínio. Aí você vai criar uma distância ainda maior em relação a exatamente o contrário. Não é a Globo que tem que colocar. É o clube que tem que fazer por onde que a Globo coloca. Sabe por quê? A Globo não está interessado em Flamengo, em Palmeiras, em Corinthians. Ela está interessada em retorno. Se o retorno for a Inter de Limeira fizer uma puta estrutura, ganhar tudo, criar uma torcida gigantesca, a Inter de Limeira vai ganhar mais. Não vai ser mais o Flamengo, o Corinthians. Eu vou mostrar aqui para vocês. É que os clubes não são unidos, né, Marcelo? Eu vou mostrar para vocês aqui. Isso que eu ia falar. O valor garantido. Eu vou mostrar aqui. Você quer ver o valor garantido? Você quer ver o valor garantido? Não, mas eu acho que o valor garantido. Eu acho que o valor garantido não está errado também, não, Johan. Por que não? Eu acho que está errado, não. Porque o Flamengo negociou isso. O Flamengo tem poder para negociar. Então, agora, como é que falaram que não existe? Olha só, em 2016, tá aqui, o André mas falaram para eu provar. Naquele programa da tarde do Sport TV, o André Rizek, em 2016, falou o seguinte: pode pegar o programa dele, pode estar no Globo Esporte, pode pegar o programa dele. Em 2016, ele falou o seguinte: vocês estão deixando o Flamengo pagar as dívidas, se estruturar, virar um time de ponta, e depois vocês vão querer discutir direito de imagem. Ele falou isso em 2016. Não, e outra coisa, 6 anos atrás. A pontuação do Flamengo era diferente da pontuação dos outros. Não, mas não estamos falando de pontuação. Não, mas eu falo isso para você. A média de pontuação do Flamengo era 6 vezes maior do que a dos outros. Olha só, a pontuação... Marcelo Pinto. Por exemplo, se você um de cada vez, pessoal. Peraí, um de cada vez. Depois eu vou fazer pontos de audiência e você tem 21 pontos de audiência, se você somar pontuação 27 para 21, você deveria fazer na média de pontuação. A média de pontuação do Flamengo equivalia a 6 vezes a pontuação dos clubes que tinham 21. Como é que pode isso? Isso é matemática. Não, olha só, não é não. É sim, senhor. O contrato de publicidade... O Flamengo tinha um benefício... O contrato de publicidade é baseado em cima de retorno de imagem. Não. E retorno de imagem, retorno de venda. Não dá para comparar o retorno de venda e de imagem de um clube como Corinthians e Flamengo. Não, mas muitas vezes, a audiência não correspondia ao valor pago pela Globo no valor de contrato. Não valia. Isso é público e notório. Você vai me responder então agora. Eu vou pegar um outro ponto, para não falar desse valor de conta. Quantos jogos do Campeonato Brasileiro passam na TV aberta, ao vivo, na Globo, que tem os direitos do Campeonato Brasileiro, do Flamengo, e quantos passam, por exemplo, do Fluminense? Não tem ideia.
O Flamengo TV aberta hoje, esse ano, Marcelo, tá com bem menos jogos, cara. 90% é no pay-per-view. Justamente mas por que tá com bem menos jogos? Porque eles dividiram as cotas. Botaram as cotas mais igual. Só que acontece o seguinte: não vou desmerecer clube nenhum aqui. Vamos pegar pelo momento agora. Se a Globo só passar jogo do Vasco todo final de semana, ela quebra, filho. Ela quebra, porque ninguém vai assistir. O Palmeiras, na final da Libertadores, botou 10 mil pessoas em Montevidéu. Rapaz, o Fluminense na terceira A diferença divisão, é essa. O Fluminense na terceira divisão levantou o pay-per-view, se você quer saber. Como é que é? Fluminense na terceira divisão levantou o pay-per-view, se você quer saber. Então perdeu a chance naquele ano de fazer um contrato bom. Mas porque teve péssimas administrações. Sim, mas aí a culpa não é da Globo. Claro, mas eu não desmereço o Flamengo por fazer belos contratos, não. Eu não estou aqui para desmerecer o Flamengo, não. E nem desmerecer quem está no comando da Vênus Platinada, não. A gente já sabe que isso acontece há décadas. Há décadas que tem estatais junto com o Flamengo, há décadas que tem uma... Eu vou mostrar aqui para vocês o ponto que o Flamengo tem aqui, a tal garantia aqui. Está aqui, ó. Olha aqui, para vocês verem aqui. Deixa eu compartilhar, porque senão querem me chamar de Jesus. Está aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui. A Globo intensificou a venda direta por stream no Premiere, no Globoplay, tarará, tá. Além do tipo de venda, tem 50% de receita líquida, tarará, tá. Os clubes que possuem mínimos garantidos, está aqui, ó. Olha aqui, ó. Os clubes que possuem mínimos garantidos, está aqui, ó. Flamengo, 2019, tinha uma receita de 120 milhões e hoje ganha 160 por causa das correções monetárias, tá? Aqui. O Corinthians também tem um valor garantido. Valor garantido. Aqui, ó. Existe um valor garantido. Pelo menos aqui, ó. O Timão contava com uma receita fixa de pelo menos 80 milhões. Agora chegou a 110. São garantidos. Garantidos. Vendendo ou não. Johan, alguma pessoa que está assistindo aí colocou uma coisa que eu queria falar. Exatamente isso que ela colocou. Só que ela colocou ainda fazendo uma crítica do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, foi o Rainho aqui, o JP Rainho. E JP Rainho. O Petralha, ele é um cara que, tá acima da média em termos de gestão de clube. Só que uma coisa que ele mesmo não enxergou. Ele investiu muito e muito bem em estádio, ele investiu muito e muito bem em centro de treinamento, mas ele nunca investiu no time. Ele nunca investiu. O Atlético Paranaense, até hoje, não tem um time de ponta. E tá chegando na porra toda. Peraí, não. Eles contratam bem demais, Marcelo. Eles estão brigando com o Flamengo numa porrada de coisa. Não. Peraí, deixa eu explicar. Olha o Roque aí, Marcelo. Olha o Fernandinho. Deixa eu explicar. Uma ou duas contratações e, cara, já chegam jogando, cara. O Palmeiras contratou uma série de jogadores aí, mais de 100 milhões de reforços, que a maioria é reserva. O Fluminense é a mesma coisa, cara. Entendeu? O Atlético Paranaense gasta bem o dinheiro, é diferente. Vamos ser sinceros. O time do Atlético Paranaense é um time médio, é um time mediano. Concordo. Não é um time de ponta. E não é um time de ponta. Vocês toda hora. Aonde que chega junto toda hora? Aonde? Aonde que chega junto toda hora? O Atlético Paranaense, por investimento que tem e pelo que ele ganha ou não ganha, ele está muito acima das expectativas da grande maioria dos clubes que ganham. Johan, uma coisa é a administração. Melhor custo-benefício, Atlético Paranaense. Uma coisa é gestão. Uma coisa é boa gestão. Outra coisa é você falar que não você desse o dinheiro do Flamengo para o Atlético Paranaense. Mas ele não tem, ele não bota o dinheiro do time. O erro dele é esse. Mas não primeira vez que ele investiu. O cara investiu em infraestrutura. O cara rompeu com o modelo porque ele viu que não dava certo. Peraí. Não estou falando que ele está errado em romper com o modelo, não. O que eu estou falando para você é o seguinte: o Atlético Paranaense não é um clube grande hoje, do nível do Palmeiras, do nível do Corinthians, do nível do Flamengo.
Porque ele não investe em futebol. Ele começou a investir agora. Primeiro, e mais ou menos. Não é isso, não. Marcelo, mais ou menos. Desculpa, não. Porque ele está numa final de Libertadores. O Atlético Paranaense, o Pecado transformou um clube que era, entre aspas, regional, cara, para um clube, cara, com outro patamar. Entendeu? Eles têm uma baita estrutura. Só que a gente está entrando num outra celeuma. Quer dizer se o clube é grande ou não, cara. Assim, por exemplo, o Felipe saiu aqui, não sei porque ele caiu. Mas, por exemplo, o clube ser grande não é só em relação a títulos, cara. É claro. Acho que é muito mais coisa por trás. É estrutura, é quantidade, é história do clube, quantidade de jogadores, prestação de serviço de jogadores da seleção brasileira. Por isso que o Atlético hoje, a gente não considera o Atlético grande, porque é um clube que é regional, mas que em relação a conquistas, ele está na frente de Fluminense, está na frente de Botafogo, atualmente na frente do Vasco, está na Série B, na frente de a maioria dos clubes, cara. Eles investem, cara. Eles investem de uma forma certa. O Christian, ele tem uma boa gestão, montou uma estrutura que poucos clubes no mundo têm. Agora, começou a investir em futebol. Futebol que eu digo é jogador. Time. Mas é uma coisa de cada vez, Marcelo. Ninguém dá saltos. Eu não estou discutindo isso. Eu não estou discutindo que ele está errado, não. Eu estou falando que o dia que ele tiver... O dia que ele... Sim, vai virar SAF. Vai entrar uma enxurrada de dinheiro. Vai contratar uma porção de craque. Aí ele vai dar um patamar para discutir com a Globo de igual para igual com o Corinthians. Marcelo, só tem uma coisa para discutir. Marcelo, o Atlético Paranaense, eu converso muito com o pessoal de lá, cara. Sabe quanto eles ganhavam no campeonato regional lá? Eles ganhavam o mesmo valor que o Madureira ganhava no Carioca, cara. Para eles não era interessante ter a Globo no campeonato regional, por isso que eles botam um time amador, cara, lá, o Sub-20, Sub-17, Sub-15. Entendeu? Aí, para ele, o valor que pagava-se no Campeonato Paranaense, tudo bem, a gente vai estar numa outra discussão. O Coritiba estava na Série B e o Paraná aí, coitado do Paraná aí, o Paraná que antigamente. O Paraná está na Série D, cara. Então, assim, paga-se lá na Globo, a Globo paga para o Campeonato Regional um valor irrisório, cara. Por isso que o Atlético Paranaense transmitiu os jogos dele no YouTube, transmite, entendeu? O Atlético Paranaense busca formas de sair da Globo, de não ter essa dependência. O Atlético Paranaense rompeu com a Globo porque o Atlético Paranaense não precisa do dinheiro da Globo hoje. Mas você sabe que o Flamengo também, quando rompeu a administração com a Globo, do Petralha fez com que o Atlético Paranaense não precisasse do dinheiro da Globo. Aqui o Flamengo também está fazendo isso. O Vasco não rompe com a Globo, o Fluminense não rompe com a Globo, o Botafogo não rompe com a Globo. Porque são mendigos. Porque são mendigos, porque estão com o Pires na mão. Exatamente. Mas aí eu discordo, Marcelo. Todos os clubes, para mim, dependem do dinheiro da Globo. O maior dinheiro que vem para os clubes é de transmissão. O Flamengo dos jogos. E segundo, venda de jogadores. Tá? Então, eles precisam. Mas o que eu estou falando é, se você está com o Pires na mão, tu aceita o que ela te oferece. Se você não está, você briga. Por que o Flamengo rompeu no Carioca com a Globo? Marcelo. Por que o Flamengo rompeu no Carioca? Porque não precisa de 15 milhões. Mas por quê? Não precisa de 15 milhões. Porque agora criaram um monstro e agora o monstro tá indo contra o próprio criador. Sim. É claro. Agora, esse monstro podia ser tricolor, podia ser vascaíno, podia ser botafoguense. Porque quando tiveram gestões hábeis para fazer isso para sempre. Marcelo, só um detalhe, só uma coisinha. Você falou, o Marcelo falou que a Globo é mais interesse para ela, porque dá mais audiência. Mas tu acha que um campeonato virar tipo um campeonato espanhol, onde só tem Flamengo, Corinthians ou Palmeiras, vai ser atrativo para a Globo? Vai dar audiência? Alguém saber que todo domingo o Flamengo vai ganhar e o outro time vai perder porque o Flamengo tem um super time e o outro time tem uma merda. Tipo assim, vai criar uma diferença muito grande no time e vai dar ruim também na audiência. Todos os campeonatos no mundo estão equilibrando, porque tá vendo essa merda. Só o Brasil. Ótima tua colocação. O mundo inteiro é assim, Fabrício. Você me diz que país na Europa... Me diz que país na Europa tem 8 times brigando pelo título. A Alemanha não é assim. Não, mas agora eles estão equilibrando o orçamento para poder ter essa briga. Porque não é atrativo. Ninguém vai ver o campeonato alemão depois que o Bayern está 15 pontos de vantagem. Ninguém vai ver o campeonato alemão. Então eles estão equilibrando para poder ter o... Eu não estou dizendo que isso aí, esse equilíbrio, é errado. Essa live está ótimo, hein? Olha só, eu não estou dizendo que esse equilíbrio é errado, não. Só que uma coisa é você pegar... Premier League, que vocês botaram ali. Pega a estrutura do Norwich, que é o último, e vê qual a estrutura que ele tem. Vê se a bagunça que é Botafogo até o ano passado. O campeonato brasileiro tem que se melhorar muito, tem que melhorar, tem que parar. Não se estruturarem, os clubes não podem exigir essa equiparação. Você tem razão. Você tem razão. Mas como vai se estruturar se não tem dinheiro?
Não é isso. Não é isso. Eu tenho uma coisa para falar sobre isso. Dinheiro bem. O problema é que roubam tudo. Tudo. Mas, tipo assim, o Flamengo, se continuar nisso por mais 10 anos, o Flamengo vai tomar uma subida gigantesca e os outros, Goiás, vai subir como? Posso entrar nessa aí? Como que vai ser? Posso entrar nessa? Além de tudo isso que foi falado aqui, que vocês estão falando aqui, né? Não é questão nem de um ter razão, não. Saiu, a audiência aumentou, hein? O chat aqui está falando. Independentemente de quem tem razão ou não, eu acho que não vem o caso. É o seguinte, nessa questão, Fabrício, que você tocou agora, e muito bem colocado, é bom, né, para a gente colocar as coisas para as pessoas que estão vendo a gente também, a gente não pode esquecer, e eu estou bastante à vontade para falar isso, por quê? Porque nesse momento é confortável para mim, né? Para mim ou para eu? Não sei, de repente posso estar errando aqui. Para eu como flamenguista, desculpa, então obrigado. Para eu como flamenguista falar que é o seguinte, de 2013 para trás, a gente teria todos os motivos para poder estar reclamando e do Flamengo, de todas as administrações que a gente teve, de vários problemas que tiveram e chegou naquele ponto, de 750 milhões, o clube virou chacota, aquela coisa toda. Só que de um tempo para cá, o Flamengo, e a gente já falou aqui, eu não vou me aprofundar no assunto para não ficar chato, que a gente já sabe aqui e tal, o Flamengo fez toda aquela reestruturação, aquela coisa toda e tal, e no momento, né, o Flamengo está colhendo frutos disso aí, coisas que muitos clubes, principalmente o Corinthians, que poderia estar caminhando nesse ponto, preferiu o outro caminho, que é outro caminho que, vamos meter estádio, vamos meter não sei o que, Vasco também, então eu estou falando do Corinthians pela questão da grana, né, da torcida. Então, muitos times, por exemplo, o único que acompanhou o Flamengo e deu sorte foi o Palmeiras, porque teve o Paulo Nobre lá que salvou. Sim, o Paulo Nobre chegou lá com o time caindo. Sim. Exato. Agora, deixa eu só Não, deixa eu só completar, Marcelo, já vou te passar. Só o seguinte, cara, o mérito do Palmeiras foi ter aproveitado o momento, né? Muitos clubes, de repente, não aproveitariam o que o Paulo Nobre fez. O Corinthians, o Palmeiras, logicamente, que teve a adesão da Crefisa, né? Então ele deu aquela questão do aproveitamento. Mas o Flamengo, cara, o que o Flamengo ralou nesse tempo todo, claro, Canela, mas o Flamengo tem um poder maior de captar recursos, a questão da torcida, de empresas que querem vir pro Flamengo, beleza. Mas isso só aconteceu porque o Flamengo tomou a atitude de falar assim, aqui, ó, vamos esfregar a bunda no chão, vamos passar sufoco, quase caiu 2 vezes, quase que contratava lá Paulinho da vida, brocador, essas coisas todas, para poder depois, a partir de 2016, 2017, conseguir, né? O Bandeira de Melo, por exemplo, ele pegou a cota da Adidas, que ingressou no Flamengo no final de 2012, início de 2013, ele pegou sabe o que ele fez com 40 milhões que recebeu da Adidas, de luvas? Ele foi lá e pagou lá para ter a CND, para ter as certidões negativas de hoje não tem. Exatamente. Entendeu? Então você acaba colhendo fruto do trabalho que você fez, mais ou menos por aí. Deixa eu só complementar, para as pessoas não acharem que eu sou clubista e que estou contra o Flamengo. Queria eu ter uma administração do grupo gestor do Flamengo hoje dentro do Fluminense. Tudo que o Flamengo fez, a chavinha virou quando ele começou a responsabilizar seus gestores patrimonialmente por qualquer dano causado ao Flamengo. Ali a partir de 2014. Ali a chave virou. O Fluminense não tem isso. O Fluminense faz um monte de merda e nego continua fazendo merda em cima de merda, contratando Cris da Moldávia, Caio Paulista, Felipe Melo, William Bigode, e ninguém é punido por isso. O Fluminense continua fazendo essas cagadas homéricas, mandando os jogadores embora para o WhatsApp, doando o Evanilson, doando os jogadores da base. Ou seja, o Fluminense vai continuar isso enquanto o clube associativo. Enquanto o Fluminense não tiver responsabilidade sobre seus ativos, vai ser isso. Quando a gente vê um Atlético Paranaense indo para uma final, Atlético Goianiense, disputando com São Paulo, com grande chance de ir para uma Sul-Americana, cara, isso é um absurdo eu ver o Atlético Goianiense aqui em Goiânia. Então, assim, eu não estou tirando o mérito da gestão Flamengo, pelo amor de Deus,
Pelo contrário, eu dou mérito ao Flamengo por tudo aquilo que ele conquistou perante as coisas. Porque o Flamengo sempre teve muito dinheiro, ponto. Isso, o dinheiro sempre jorrou aos cofres do Flamengo. Só que o ralo do Flamengo era enorme. Saía dinheiro, o quanto entrava, saía. Ponto. Gestão Patrícia Amorim, aquele de Mundo Rego, não sei do quê. Era um absurdo. Era um absurdo. O dinheiro que entrava, saía. Então, assim, nós sabemos qual era o problema do Flamengo. Entrava muito, mas saía demais. Então, assim, o que fizeram no Flamengo? Vamos fechar o ralo, vamos ajustar as contas, vamos moralizar isso daqui, que o Flamengo vai virar uma potência, coisa que sempre foi a nível de dinheiro. Sempre teve ajuda. Sempre teve ajuda. O Fluminense não tem essa ajuda que o Flamengo tem. Bom, então, a nossa chance de erro perante o Flamengo é zero. E o Fluminense erra demais. O Fluminense erra assustadoramente com uma fábrica de jogadores fazendo contratos, que você não tem ideia do que é com jogadores medalhosos a ponto do treinador do Palmeiras falar, como é que pode Fluminense tendo uma base que tem, contratar jogadores veteranos, de 600, 400, 500 mil, e a gente ele mandando embora o Palmeiras, que tem uma grana muito maior do que a do Fluminense, manda embora e a gente contrata, Então, assim, agora, o que eu estou falando aqui é que existe ainda uma desproporção, e aí tem que ser reavaliado algumas coisas, alguns números, Marcelo, alguns números são ainda desproporcionais no pay-per-view e sempre foram desproporcionais a nível de pontos, de valores, porque sempre foram. Ponto. Isso aí não sou eu que falo, isso aí é público e notório. Agora, que o Flamengo tem seus méritos por conquistar isso junto, porque o Flamengo tem poder, é um poderio no judiciário, na política, na imprensa, em tudo que é lugar, rapaz. Isso é um projeto que não vem de hoje. Isso é um projeto lá de trás. Lá dos anos 80, desde a época Zico, da época Rondinelli. Se você ver quantos Rondinellis existem com o nome de Rondinelli, de Cury, de Caceta 4. Então, assim, nós sabemos disso. Agora, o Fluminense precisa fazer o quê? O que o Fluminense deve fazer? O dever de casa dele. Então, é isso. Então, assim, a gente aqui não tá desmerecendo nem um minuto a instituição Flamengo. Pelo contrário, a gente elogia o Flamengo, mas a gente tem que tomar medidas. O Fluminense precisa tomar medidas para quê? Para contra-atacar. Como? Ô, Johan, só tem uma coisa aí que a gente tem que deixar claro, e não vamos nem falar de clube agora, não. Cara, pegar os 4 do Rio, os 4 grandes do Rio. O Fluminense tem uma puta torcida, o Vasco tem uma puta torcida, o Botafogo nem tanto, mas também não é... Tem a torcida mais ou menos. Só que pro futebol... Nem aqui tá tendo, Marcelo. Cadê o Felipe? Pois é. Só que pro futebol é interessante que o Vasco esteja bem, que o Vasco seja grande, que o Fluminense seja grande, que o Botafogo seja grande. Só que é o seguinte, o que a gente está discutindo aqui e que você acabou de falar agora muito bem, é o seguinte, não adianta a gente brigar, achar que a culpa é da Globo, que a culpa é da cota de televisão. Não, a culpa é de uma gestão em que o Vasco está aí com a 777, com um caminhão de dinheiro para botar lá, e uma porrada de imbecil lá da diretoria não deixa os caras botarem o dinheiro. A culpa é do Fluminense, que é o time que mais revela jogador no Brasil e vende jogador por 5 milhões de euros para depois ser vendido por 50. Então, assim, enquanto que isso aí não for estancado, esses clubes não vão ser gigantes. Porque o Flamengo tinha a pior gestão do Brasil. Só tinha ladrão, gastavam dinheiro igual ralo, entendeu? E aí, o que aconteceu? Entrou um grupo, graças a Deus, e para o futebol isso foi bom, e graças a Deus que entre para o Vasco, que entre para o Botafogo, que entre para o Fluminense. E o cara fala o seguinte, gente, vamos fazer uma coisa séria, porque aí sim, quando tu tiver 20 gigantes no futebol brasileiro, o primeiro vai ganhar 5% do que ganha o último. Beleza, aí eu concordo. Só que hoje é injusto você botar a mesma quantidade de dinheiro que você vai botar no Palmeiras, que está estruturado, no Flamengo, que está estruturado, botar no Vasco, que está uma zona.
E você falou uma coisa muito Atlético certa. O Atlético Mineiro, não sei se vocês comentaram aí, eu cheguei um pouco depois. Abriu o bico hoje, já não tem mais dinheiro. Vai votar a lei da SAF mês que vem. Por quê? Porque não tem mais grana, está sufocado. E se não botar a lei da SAF, quebra, vai à falência. Então, assim, agora, se aprovar a lei da SAF, entrar lá R$1 bilhão e os caras usarem, com competência, o Atlético Mineiro em 2 anos é um gigante, que sempre foi. Mas se não fizer isso, vai ser igual o Cruzeiro hoje. O Cruzeiro ontem, né? Que hoje já está se estruturando um pouco mais. É isso que tem que fazer. Não tem mais espaço. Não, e você falou uma coisa certa. Você falou uma coisa certa. Para que os clubes cheguem a um patamar como Premier League, existe uma preparação para isso. É isso. Preparação. Não é dinheiro, não, Fabrício. É estrutura profissional. Os clubes têm que se profissionalizar. Não adianta você chegar e injetar dinheiro na mão de ladrão. Por que o Flamengo ele é o que é? Porque é um grupo gestor de quem não precisa do Flamengo, porra. Os caras têm grana. É uma SAF sem ser. Já é uma SAF. O Flamengo, o modelo do Flamengo é uma SAF. É isso, exatamente. É uma SAF. Eles só vão se transformar em SAF mesmo quando os clubes chegarem muito perto deles, porque eles já têm dinheiro pra caceta. Aí, quando eles verem todo mundo brigando com ele de título, o Flamengo não estando numa diferença muito grande, aí o Flamengo, sabe o que o Flamengo vai fazer? Agora eu quero virar SAF. Aí ele vai dar outro pulo. Ô, João, tu quer ver um exemplo? Tu quer ver um exemplo aí pro Fabrício, que não me deixa mentir. O CEO do Vasco hoje, Luiz André, é meu amigo de infância. Poucas pessoas no Brasil, estou falando para você sem medo de errar, tem a competência que tem esse moleque. Ele estudou no Barcelona. Ele conhece muito de futebol, muito de marketing esportivo, muito de gestão, é muito fera. E se deixar ele trabalhar no Vasco, rapidinho o Vasco vai explodir. Só que tem gente lá no Vasco que ainda tem saudade do Eurico. Aí tu vai fazer o quê, mano? Como é que tu vai? A verdade é essa. Tem gente com saudade do Eurico. É dinheiro, porra. É muito dinheiro. Agora, o Fluminense, por exemplo, tem um cara que quer fazer o Fluminense virar SAF. Diferente de um outro que quer continuar com o clube associativo. São duas linhas diferentes. Vai vir uma eleição aí pela frente. Eu não vou entrar aqui em política de clube agora aqui, porque isso aqui não é canal para isso. Não é um momento para isso. Existem duas correntes dentro do Fluminense. Um quer manter do jeito que está. Fala, não, nós temos que estudar SAF, quer empurrar com a barriga para manter do jeito que está. E um outro quer mudar tudo e vai vir aí com um projeto de SAF violentíssimo. Está estudando, já está tudo elaborado e tal, não sei o quê. Se esse cara vier, que foi o cara que construiu o CT, que é um cara que também não precisa, é tipo o Landim, Rodolfo Landim, que é o presidente do Flamengo, esse só vai vir com casca grossíssima, pesado de gente que não precisa do Fluminense. E aí é outro papo, é outro patamar, espere um novo clube. Porra, é outro papo. E aí, meu irmão, briga de cachorro grande. Se o Fluminense hoje tá aí brigando aí entre terceiro, quarto, vai chegar a lugar nenhum. Terceiro, quarto, quinto, vai ficar nessa punheta aí, nessa punhetinha. Fica ali, disputa ali, perde pro Barcelona de Guayaquil, perde pro Olímpia, perde para não sei quem, vai no Corinthians, vai ali, perde jogador, perde Nino, perde não sei quem, perde Nonato. Porra, essa merda, vende um para pagar medalhão. Enquanto a gente não tiver uma gestão profissional mesmo, a gente vai ficar enxugando o gelo. Essa é a parada. Pessoal pedindo para você falar aí do Alexander, Johan. Esse moleque tá arrebentando na seleção brasileira. Não só o Alexander, porra. A gente tem uma porrada de jogador bom pra caceta em Xerém. E a gente tem que aturar o Wellington. Leva o Wellington pro Flamengo, porra. Pra jogar lá naquele meio de campo, porra. O Wellington, tem o Cris Silva pra jogar lá. Tem o Caio Paulista para jogar no Flamengo. Queria que o Flamengo fizesse um pacotão e levasse uma porrada de jogador do Flamengo para igualar. Queria que o Francisco Horta fez naquela época. Leva um jogador do Fluminense pro Flamengo, porra. Porra, para pelo menos nivelar o campeonato. Eu não queria nem que ele ficasse sem dinheiro, não. Mas leva uma draga nossa lá, porra, para jogar
porra, no Flamengo, porra, botar o Wellington Paulista lá de lateral esquerdo, porra, naquela lateral esquerda, levasse o Wellington para jogar de volante, porra, no Flamengo. Bom passe, hein? Tem bom passe, hein? Wellington, os frevos de Maracatus, levasse o Cris Silva, que agora é Cristiano, é quase o Cristiano Ronaldo, leva lá pro Flamengo, porra. Leva o David Duarte, o grande zagueiro, porra. Porra, essa